Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre polimorfismo. Polimorfismo é um dos pilares da programação orientada a objeto. O polimorfismo significa que um método ele pode assumir diversas formas de serem implementados, seja por sobrescrita, ou seja, vamos pegar, por exemplo, aqui o método correr, beleza? Aqui ele está sendo, método dormir. Aqui ele está sendo sobrescrito, ou seja, você tomou a responsabilidade de criar a lógica de dentro desse método, sobrescrevendo ela, ok? Então, neste caso aqui, dormir, ele vai lançar uma nova Unsupported Operation Exception, informando que esse método ele ainda não está implementado, correto? A classe cachorro, ela sobrescreve o método de animal. Ó, como é a lógica aqui, lançador de exceptions. E aqui ele implementa com uma impressão. Poderia ser de outra maneira? Poderia ser de outra maneira, sem dúvidas. Mas, pessoal, a sobrescrita de método, ela é bem simples de se entender. É simplesmente você sobrescrever do seu jeito a lógica de um método, ok? Sobrescrever do seu jeito, pessoal, nada mais é do que, percebam que eu mantive aqui o escopo, eu mantive o escopo do método aqui, public void dormir, tá? E aqui, public void dormir, porém a lógica interna dele é que eu alterei, beleza? Utilizando override. Sempre utilizem essa notação caso vocês queiram sobrescrever um método. E outra, para sobrescrever um método, esse método precisa existir. Tudo bem? Vamos lá. Esse método ele existe na classe animal. E este método ele existe na classe animal de forma sobrescrita também, porque ele é herdado de quem? Animal interface. Tá aqui, dormir. Beleza? Isso é sobrescrita de método. Como é que funciona a sobrecarga? Bem, vamos lá. Para início de conversa, nós temos o método aqui, juntar nome. Ok? Esse método, ele pertence à nossa interface. Como é que nós podemos sobrecarregar esse método? Simplesmente adicionando ou removendo mais parâmetros. String, juntar nome, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora vamos escrever os nossos parâmetros. String nome, string sobrenome. Percebam que se eu parar por aqui, ele vai mostrar um erro. Está dizendo, já existe um método com o mesmo nome. Método juntar nome já está definido na interface animal interface. Beleza. E agora, para sobrecarregar ele, eu vou colocar o seguinte aqui, string nome científico. Pronto. Percebam que o método aqui, ele continua com o mesmo nome e com o mesmo retorno. Só que eu sobrecarreguei ele aqui, com mais um parâmetro. Professor, posso fazer isso mais uma vez? Pode. Porém, mudando o número de parâmetros que você vai adicionar. String filo. Pronto. Deixa eu ajustar aqui, Ctrl Shift F. Beleza. Então, nós temos aqui, pessoal, a nossa sobrecarga de método. Percebam que animal não é obrigado a implementar, tá, estes 3 métodos aqui. Por quê, professor? Porque animal é uma classe abstrata, e classe abstrata não é obrigada a implementar todos os métodos. Porém, vocês viram que apareceu um erro aqui em cachorro. Por quê? Cachorro, ele herda de animal. Animal, ele herda de interface. Logo, cachorro também herda de interface. Beleza? E aí, o que é que acontece? Como o cachorro herda de animal que herda de interface, logo o cachorro herda de animal interface.
Então, ele é obrigado a implementar os métodos restantes. Ó, pronto. Percebam que aqui nós já temos a primeira classe sobrescrita e aqui a segunda classe, a terceira, ou primeiro método sobrescrito e o segundo e o terceiro método também sobrescrito, porém aqui, ó, com as exceptions, tá? Se eu salvar, ficou normal. Vocês devem estar se perguntando, olha, isso aqui, ele sobrescreve, ó, o método de co.patrick, clínica veterinária, .animal, ou seja, ele sobrescreve esse método aqui. Tá bem aqui o ozinho, de override. Bem aqui, ele diz o seguinte, ele implementa o método de co.patrick, clínica veterinária, animal interface. Ou seja, esse O, ele sobrescreve o método que está aqui na nossa classe abstrata. E esse I aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele nos informa que esses outros métodos aqui, eles estão sendo sobrescritos da classe Animal Interface. Ok? Então tá, pessoal. Esta aula serve basicamente para isso, para mostrar a vocês como funciona a dinâmica de interface, classe abstrata e classe concreta, ok? Professor, eu posso criar métodos com o mesmo nome? Aqui, por exemplo, já tenho um método juntar nome que vem da interface. Eu posso criar outro método com esse nome? Pode. Você só não pode sobrescrever porque esse método não existe na interface Animal Interface. Mas, por exemplo, vou copiar isso aqui só para poupar trabalho. Percebam que ele já reclamou, mas eu posso colocar o seguinte aqui, ó. String. Filo já foi. Cor. Pronto. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um método com o mesmo nome, que vem da interface, e esse método aqui, com o mesmo nome, porém com número de parâmetros diferentes, que vem aqui da classe cachorro. Tudo bem? Então, hoje nós aprendemos sobre sobrescrita e sobrecarga de métodos.